Bem-vindos a mais uma edição do EventCast, plataforma da Event Cloud para comunicar, falar de carreira, mulheres empoderadas, CIOs, enfim, muita coisa bacana. Eu sou a Aline Correia, sócia da Event Cloud, estou aqui com meus dois sócios, Sheila Ferrari e Daniel Vilas, e uma convidada maravilhosa, Aline Swenson. Falei certo, Aline? Falou sim, falou bonito. Esse Peraí, nome... teve cola antes, viu, gente? Por isso que falou certo. Gente, esse nome é maravilhoso, chique, né? A Aline, minha xará, maravilhosa, ela é diretora de vendas na Scansource, grande parceira da Event Cloud, tem uma trajetória maravilhosa. Então, hoje a gente convidou ela aqui para falar muito da sua carreira, das iniciativas que você tem participado, te acompanha ali nas redes sociais, no LinkedIn, muita coisa bacana, uma mulher de energia super positiva, ativa. Então, eu já queria começar, posso? Fazendo a primeira pergunta. Manda bala. Quem é a Aline? Âmbito pessoal e âmbito profissional. Por você mesma. Ai, meu Deus. Começamos bem, hein? Para você seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, muito obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Esse convite foi muito rápido, né? Sim. Apesar de sermos parceiros de longa data, nós nos conhecemos recentemente. Eu estou super grata por estar aqui. Então, obrigada mais uma vez. E eu costumo, juntando um pouco, né? Porque eu acho que a gente não tem duas agendas, né? Uma agenda pessoal e uma agenda profissional. Sim. No passado se separava muito isso. Hoje em dia, se nós não soubermos controlar isso, a coisa se degringola. E eu digo muito que eu sou assim. Quem é a Aline, né? É uma engenheira de formação, uma marqueteira de coração e uma vendedora de opção, né? E por que isso? Para tentar resumir um pouco a trajetória, né? Eu sou casada com o Marcelo. No ano que vem, vamos fazer 25 anos. Uau! Caraca! Bastante tempo. Sou mãe do Fred, de 17. Aborrecente, né? Uma fase muito legal. Sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Vim de lá muito cedo para cá, com 17 anos, com a idade do meu filho, né? Eu mudei para São Paulo. Na verdade, na minha trajetória, quando eu me formei na Escola Técnica Federal, eu fiz o curso de técnico em telecomunicações, tecnólogo em telecomunicações, e lá haviam opções de universidade e tudo mais, mas nesse ínterim, assim, vamos, né, abrir as asas e conhecer o mundo, né? O mundo, para quem mora lá na ponta do Brasil, né? Ele não é tão extenso assim, né? A gente começa com opções ali mais curtinhas, enfim. Então, eu fui morar um tempo no Paraná, onde eu comecei a trabalhar numa grande multinacional brasileira, na Intelbras. De lá surgiu a oportunidade de vir para São Paulo logo em seguida. Então, com 17 anos ainda, eu já movi para cá. Eu tive essa mudança. Vem o primeiro desafio aí, né? De morar sozinha. Não só lá, mas aqui. Aquela história assim, nossa, mas você vai para São Paulo? Aquela cidade gigante, né? Perto de Pelotas, uma cidade bem pequenininha. E de lá para cá, essa coisa da formação técnica, né, do gostar da tecnologia, do vivenciar esse mundo, me levou para fazer engenharia em telecomunicações. Fui depois um pouquinho para o marketing, né, sou pós-graduada em marketing pelo IBMEC. E assim, gente, desde então, apesar de ter tido um desvio de carreira, porque eu trabalhei 2 anos na Philips, no que a gente considera a linha marrom, que é a parte de áudio e vídeo, parte de eletrônicos, né, eu sempre trabalhei com tecnologia. Então, tive passagens por empresas como a Intelbras, né, que eu comentei há pouco. Trabalhei na Monitel, na Digistar. Eu sou oriunda do mercado de telecomunicações. Depois fui para o mercado de TI. Então, trabalhei em integradores, em parceiros. Tive uma passagem pela Telesul. Foi uma grande escola para mim. Olhar pelo olhar, né, não só do integrador, mas atendendo o cliente final. Trabalhei na Anixter por quase 5 anos, que é uma grande distribuidora também do mercado de TI, mais orientado para a infraestrutura, e estou há quase 10 anos na Scansource, né? Tem mais coisa aí, né? Mas vamos em frente que a gente vai puxando o fio dessa meada. Né? Só tá começando. Fala. Aline. Pode falar. Duas Alines aqui. Senão... Aline, primeiro, é um prazer, sua energia é maravilhosa. A gente estava conversando aqui nos bastidores, então já falamos sobre muita coisa. Quais foram os desafios de carreira que você enfrentou lá atrás? Até para uma mensagem para quem está assistindo isso, quem foi a Aline de 17 anos que saiu lá de Pelotas e veio para o mundão afora. Quais foram os desafios que você enfrentou aí, ou que você enfrenta buscando aí no
na sua mente? Que grande pergunta, gente. Acho que até hoje a gente enfrenta, né, desafios, mas fazendo uma retrospectiva, Daniel, eu acho que existe, assim, um primeiro desafio que ele está associado à escolha, né? Eu sou filha de pais que trabalharam por muito tempo num mercado diferente do que nós estamos aqui. Meus pais são químicos, técnicos, né? Não engenheiros, enfim, mas um químico de alimentos, a minha mãe química de alimentos, e não trabalhou muito tempo na indústria, e o meu pai químico sanitário, trabalhou por 30 e poucos anos no serviço de saneamento público da cidade, era funcionário público, e eu cresci dentro de um laboratório, né? Festa de final de ano, vamos no serviço do papai, né? Então ia lá para o laboratório, aí tinha aquelas coisas de brincar, né? Com tubo de ensaio, mede o pH da água, troca a cor, e aquilo, nossa, era super legal para uma criança, aquilo é um parquinho de diversão, né? Ups, explodiu! Exatamente, exatamente. Só que ao mesmo tempo, eu sempre tive uma coisa de curiosidade, muito de fuçar. Então, assim, eu pegava lá o aparelho de som, o radinho de pilha, então eu queria abrir aquilo, eu queria ver como é que aquilo funcionava, né? E aí vem o primeiro desafio da escolha, né? Porque assim, poxa, a química era legal, né? A profissão dos meus pais, então assim, tinha uma referência, mas tinha aquele lado curioso da Aline, né? De mexer, de fuçar nas coisas, e ele foi mais forte. Só que aí vem um segundo desafio, que é a escolha, né? Tá bom, eu vou seguir essa profissão, mas eu não posso perder tempo. Então, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo, né, toda a preparação para entrar na Escola Técnica Federal, que lá é muito concorrida, e naquele momento a gente estava num boom ali de TI, uma TI mais básica, mas assim, saindo do x86, né? Algumas pessoas que vão assistir o nosso podcast não vão entender com certeza, né? Mas entrando ali para outras tecnologias, então fui fazer curso de informática e outras coisas. E surgiu uma oportunidade ali também de prestar um pré-vestibulinho, né, para o colégio técnico na área de agronomia. Nada a ver, né? Nada a ver, né, gente? Mas assim, eu precisava estar cercada de opções. Gosto até hoje da agronomia. Se estivesse em agronomia, estaria na TI da agronomia, né? Isso eu tenho, assim, absoluta certeza. Então, fui para o colégio técnico, é um colégio difícil, como eu comentei, muito concorrido. Lá eu tive a grata oportunidade, né, de não viver o que a gente discute muito hoje, que é a coisa da equidade, né, e da diversidade de gênero, porque a escola técnica é muito mista, ela não tem essa questão, né, do mais meninos em cursos de tecnologia, mais meninas em cursos de humanas. E para mim, aquele momento ali, ele foi desafiador, mas ao mesmo tempo tranquilo no aspecto de interação. Quando eu saio dali, eu me deparo com um mundo diferente, porque agora eu vou exercer a tecnologia que eu estava aprendendo, né, que eu tinha aprendido. E aí eu vou para um mundo machista. Eu me mudo para Curitiba, né, para trabalhar com tecnologia. Rapidamente eu consegui um emprego, porque assim, eu fui de mala e cuia, como dizem os gaúchos, né? Me formei, tomei a decisão de sair. Na semana seguinte da formatura, peguei um ônibus, fui para Curitiba, tinha um lugar lá para morar, né? Morei com um grupo de amigos que eu fiz lá, na verdade, né? Porque, enfim. E aí fui trabalhar em empresas de tecnologia que eram cercadas de homens. E ali começa uma certa competição, não só a competição, né? Não só o desafio de eu tenho que trabalhar num universo que tipicamente ele é machista, mas eu tenho que provar que o meu conhecimento ele é suficiente para que eu possa exercer a minha função, né? Porque senão te põe em xeque. Senão me põe em xeque, exatamente. Então, assim, felizmente, né? Eu acho que até por ser uma pessoa mais dada, mais descontraída, eu consegui superar isso rapidamente, tanto é que surgiu uma oportunidade para vir para São Paulo muito rápido, eu fiquei pouco tempo em Curitiba, me deparei com os mesmos desafios aqui, mas assim, sempre trabalhando isso com muita descontração, né, sempre tentando agregar. Eu fui instrutora técnica quando eu vim para São Paulo, né, desse fabricante, da Intelbras, então as aulas, né, as turmas que eu tinha ali eram
100% para homens. Nossa. Né? Era eu a instrutora ensinando algo que tinha ali um universo mais orientado para o mercado masculino. Mas eu fui bem recebida aqui, eu fui bem acolhida, eu tinha uma liderança que envolvia muito e que não fazia discriminação, não tinha um discernimento assim orientado, né, para aquela coisa do não, vamos trazer para dentro um público mais parecido, né? Aquela coisa, o homem trabalhando com o homem, enfim. E isso foi superado. Nisso você não tinha o Fred, não era casado? Não, nisso eu não tinha o Fred ainda. Porque eu estava falando de 17, 18 anos, né, meu amigo? Então, o Fred veio com 26. O Fred veio com 26. E assim, eu fui muito bem acolhida por todas as empresas que eu trabalhei, gente. Eu, assim, mesmo tendo me desviado ali por 2 anos, né, da área de tecnologia, e como eu comentei, fui trabalhar na Philips, mesmo lá, eu me sentia abraçada, faço amigos com muita facilidade, né? Navego em todas as áreas, sempre transitei, assim, acho que muito bem dentro das organizações, isso me ajuda bastante. Networking, Desde sempre. Eu fui... Nos Estados Unidos seria líder de torcida, né? Aqui não, aqui a gente não tem isso, mas eu sempre fui muito envolvida com tudo que a escola proporcionava. Joguei handball na adolescência. Olha! Enfim, então assim, hoje eu ainda tenho desafios, né? Porque eu acho que a gente, mais para frente, vai falar de algumas coisas aqui que a gente incluiu no nosso roteiro, né? Como a ESG, que são coisas importantes. Mas eu acho que o mais importante de tudo é assim, como é que você se prepara? Você está realmente olhando para um horizonte que contempla aquele lugar aonde você quer chegar? E o que tem nesse meio do caminho? E eu sempre busquei olhar para frente, né? Mas assim, depois do muro, né? O que tem de obstáculo ali? O que eu tenho depois ali? O que eu estou esperando depois? E, assim, sempre com muita descontração, esses desafios eles vêm, mas eles ficam para trás. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente com relação a isso. Como é que foi essa sua jornada até você alcançar, né, a posição aí de diretora de vendas, né, numa multinacional também? Então, como você falou, você tinha um objetivo, como foi isso? Legal. Aline, eu fiz muita coisa, mas eu acho que um recado até para quem depois for assistir o nosso podcast é que eu nunca... não é que eu não ultrapassei, eu nunca deixei de exercer todas as etapas de aprendizado, né? E principalmente dentro das empresas que eu acho que são importantes. Então, o que eu quero dizer é assim, eu fui estagiária, eu fui analista, eu fui supervisora, eu fui coordenadora, eu fui gerente, e aí eu virei diretora. Então, assim, nas minhas etapas de carreira, eu vivenciei tudo que se deve, né, no meu entendimento, ser vivido dentro de uma organização para que você tenha uma bagagem que contribua para você chegar onde você quer chegar. Hoje em dia existe uma ansiedade muito grande, né? Por isso que eu comento isso. Os jovens, né? Meu filho, 17 anos, a gente pergunta, o que você vai ser? A gente tem essa mania, né, de ficar instigando ali a molecada a contar pra gente o que eles querem. E aí eles já falam assim, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente. Falo, pô, que legal que você tem esse âmbito. Mas e antes, né? E as etapas? E a coisa do ser rápido, né? Eu acho que tem que ser rápido, sim. Mas tem que passar por todas as etapas. Então, eu tive oportunidades em todas as empresas e eu estou há 5 anos diretora de vendas, né, numa multinacional, aonde eu entrei como gerente de unidade de negócios, até por já vir com a bagagem de produtos de outras empresas. Então, fiquei quase 5 anos desenvolvendo ali cerca de 30 fabricantes. Eu fui ganhando bagagem dentro da empresa. Quando eu entrei na ScanSource, eu gerenciava uma fábrica. Alguns meses depois, eu ganhei um conjunto de novas fábricas. Então, ao invés de uma, eu já tinha ali umas 10, 15, mais ou menos. No ano seguinte, mais um pouquinho. Então, você vai encorpando, né? Dando força, dando tamanho ali para aquela ação, né? Para aquela gestão que você está executando. E aí chegou um momento em que, assim, a empresa, gratamente, né? Assim, eu sou muito grata por isso, percebeu
Não que aquilo estava pequeno para mim, ao contrário, né? Porque tinha muito mais produto para a gente gerenciar se fosse necessário. Mas que, mesmo eu não estando 100% preparada, por não ter sido diretora ainda em nenhuma empresa, que eu já estava 70%. Isso é que importa, né? Porque os 30, né, restantes ali, eles são aprendizado. Você vai desenvolvendo. E eu acho que, assim, de repente, para concluir esse tema, eu tive a grata também satisfação e a oportunidade de que todas as empresas onde eu trabalhei me deram também essa pista, né? Mas elas dão. Só que você tem que enxergar que essa pista está ali. Né? Porque não é uma coisa, muitas vezes, aberta, né? E não é velada ao mesmo tempo. É unir a expectativa, né, com a necessidade, o desejo com a necessidade. E agarrar as oportunidades. Você falou uma coisa aqui, Aline, que acho que faz muito sentido. A gente estava, inclusive, comentando isso há alguns minutos atrás. Toda essa passagem que você teve te deu... te transformou na Aline que você é hoje, né? Com a experiência e tal. Eu costumo dizer que caminho de vida é caminho vivido, não é caminho transferido, né? Então, assim, pelo histórico, pela profissional que você se tornou, né? Pela mulher mãe, porque existe algumas questões relacionadas ao mercado machista, como você mesmo diz aqui, a gente concorda em número, gênero e grau, né? Que o nosso mercado de tecnologia ainda tem alguns viés dessa forma. E nessa transformação em relação a depois, né, sendo mãe, sendo mulher ali, profissional, quais foram esses desafios? O que você daria também de dica para quem está nos assistindo, que está no mesmo caminho que você está, ou que você esteve, né, melhor dizendo? Tem uma frase, talvez algumas pessoas não gostem muito dela, né, mas assim, uma vez eu escutei que vassoura que varre bem, ela não vira rodo, né? Você pode torcer o cabo lá, mas vai vir outra vassoura ali. Quando é que eu escutei isso? De um líder, né? Mas não foi no sentido pejorativo. Foi me dando um coaching ali, um feedback. E por que isso? Uma dica para os profissionais hoje é que realmente não só eles saibam aonde eles querem chegar, mas que muitas vezes eles, para estar lá, já tenham um comportamento orientado para como se já estivessem lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você for muito bom em alguma coisa e se fixar naquilo, se você quiser aquilo, tudo bem. Olha, eu determinei para mim que eu quero ser gerente ou que eu quero ser analista e eu não vou deixar de ser analista para o resto da vida. Tem pessoas que são inside sales, por exemplo, eu amo a profissão e eu quero ser isso para o resto da vida. Ok, se você tem essa consciência, siga isso, deixe isso muito claro, né? Para sua liderança, para as pessoas que estão ao teu redor, para que você possa ser reconhecido por aquilo e exercer bem aquela atividade. Agora, se você quer ser algo mais, se você quer se transformar em rodo, né? Não continuar sendo vassoura, você precisa se comportar como rodo, para que a oportunidade venha de uma forma mais fácil para você. Tem muitos líderes que hoje, eles percebem na gente essas características e eles nos travam porque tem medo de nos perder. Então, você pode ser um excelente gestor. Eu sou dependente de você como gestor. Se eu perco você como gestor, para eu achar outro gestor para aquela posição é muito difícil. Então, eu faço o que com você? Eu te coloco numa situação em que você é a melhor pessoa do mundo e deixo, de certa forma, muito claro a minha dependência sobre isso. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Obviamente, como eu falei, cuidado no aspecto de é isso que você quer? Porque se for isso, ok. Agora, se não for, não aceite esse comportamento, né? Tem que haver uma imposição suave, sutil, né? Mas para mostrar que tem pista e que eu quero abraçar essa pista. E eu acho que eu pratiquei muito isso ao longo da minha carreira, sempre deixando muito claro aonde eu gostaria de chegar.
Então, quando eu entrei na ScanSource, né, só como um exemplo, eu fui convidada por um gestor que está lá até então, que já me conhecia de mercado, nós já havíamos trabalhado juntos, e no nosso bate-papo ele falou, olha, eu tenho uma posição aqui que é assim, é a tua cara, você quer vir para cá? Eu falei, quero, mas você sabe que eu quero mais, né? Que isso para mim é uma porta de entrada. E essa relação, eu acho que esse tipo de sintonia, de transparência é super importante. Então, dá para a gente dar um monte de dicas aqui, mas essa, para mim, ela é de ouro, porque você não deixa claro, você não fica plenamente satisfeito e não atinge seus objetivos. E aí começa aquela história de sair de uma e ir para outra, ou de se mostrar insatisfeito. Então, não é... Tem muito aí também um posicionamento, um objetivo, um objetivismo, e principalmente esquecer um pouco desse negócio do imediatismo da situação. Exatamente. Que muitas pessoas têm. Eu estava comentando, só fazendo um adendo aqui, eu falo demais, já te falei isso, não, né? Tamo junto. Mas só fazendo um adendo, porque eu estava com um grupo de líderes falando exatamente isso. Entrou uma nova pessoa, essa nova pessoa está super despontando no time, e eu falei, segura, explica que não tem, não é uma situação de 1 mês, 2 meses para aquela pessoa se tornar um líder ou um gerente, precisa vivenciar. Porque se você não vivencia, não se sustenta, né? E aí aquela questão de alinhamento, expectativa, ok, você quer ser um analista sênior, você quer ser um gerente, você quer ser um diretor, vamos trilhar juntos, mas você precisa ter esses passos, né? Para ser construído uma coisa totalmente sólida. E precisa ser para você ter o cargo. Né? O que você falou é uma coisa que a gente sempre está falando na Invent Cloud. Quais são as suas atitudes hoje para que você vá para uma outra posição? Você já está fazendo isso, né? O seu comportamento, as suas entregas, os seus resultados. Porque o reconhecimento vai vir. Para quem faz, vai vir. Né? Mas você não precisa esperar você ter um cargo para você começar a fazer isso. Exatamente. Você falou acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Agora a gente vai falar de vida pessoal. Adoro, tá? Um passarinho me contou que você é viciada em beach tênis. Não é essa a pergunta. Calma que eu quero responder um monte de coisa junto com essa. Vamos lá. Então, isso daí é um gosto seu, um hobby seu. Além disso, existe o Fred aí na situação, então é mãe de um adolescente. É casada, é filha, é uma baita profissional com um monte de responsabilidades. Como que você administra tudo isso? Não administro. Interessantíssimo. Anota para mim, por gentileza. Não administro, simplesmente não administro. Pergunta ótima. Existe um paradigma, assim, existe uma necessidade de que a gente seja essa super profissional, essa super mulher, essa super mãe, esportista, atleta. Gente, não dá. Vou pegar alguns ganchos aí do que você falou, assim, o beach tênis, como é que ele entrou na minha vida? Eu nunca gostei de fazer esporte, assim, eu gostava de jogar handball na escola, eu gosto do coletivo, né? Então, assim, se é para fazer algum esporte, eu gosto de esportes coletivos. Se você me colocar para fazer uma natação, que é um esporte ali, você tá sozinho, você põe a cabeça para pensar. Não, eu não quero. Quando eu tô praticando esporte, eu não quero pensar. E eu vinha de um momento profissional muito intenso, início de pandemia, né? Quase num burnout. Não usei naquele momento a palavra burnout, porque, assim, aquela história, fazer terapia era frescura, fazer não sei o que era frescura. Então, burnout é frescura, né? Só que você vai no médico e você descobre assim, olha, os teus hormônios, eles estão totalmente alterados, a tua vida tá maluca, você tá trabalhando demais, né? Se você não parar, seu corpo vai te parar. Se você não parar, teu corpo vai te parar, etc. E aí a médica me recomendou, olha, acha alguma coisa que você goste de fazer, assim, que você tome gosto, né? Não que você goste, porque eu não conhecia até então beach tênis. E eu falei, tá bom, né? Vou seguir sua recomendação e vou achar alguma coisa. E aí eu botei o pé na areia. E aquilo foi tão gostoso, gente. E aí você brinca, você não tem faixa etária, né? Você brinca com uma criança ou brinca com uma pessoa com uma idade acima da tua, é homem, é mulher. Então, assim, é um negócio descontraído, um negócio bacana. Eu gosto de falar palavrão,
né? Ai, que Então, horror. assim, eu vou para Ai, lá, que eu horror. grito, eu me jogo na areia e, assim, é aquele momento que é para extravasar. Então, aquilo veio realmente, assim, para ajudar, né, a botar para fora e a achar um tempo para mim. E só que tem um detalhe. No meio de tudo isso, tem a palavra viciado, né? Tem o vício, vício em fazer alguma coisa. E a gente sabe que todo vício ele é prejudicial. E neste momento eu não estou jogando beach tênis. Por quê? Porque o vício me trouxe uma consequência, um problema de coluna. Que na verdade eu já tinha, né? Eu já tinha esse problema, eu já era sabido, era conhecido, eu já venho tendo crises ao longo dos anos, mas eu fui tão afoita, né, para aquela ação ali, para aquele, e eu não tomei cuidado com este outro lado. Então, assim, eu tive que dar uma pausa agora, devo fazer uma cirurgia aí nos próximos dias, talvez, né, porque eu já estou com tudo organizado, né, esperando o centro cirúrgico ali, a liberação, enfim. Mas louca para voltar a jogar, né? E então, assim, isso entrou e foi bacana, e aí, se puder dar uma dica, uma recomendação, assim, busquem algo, né, que gostem, mas cuidado com o vício, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, gente, o outro lado pessoal, né, talvez o mais importante de todos, né, o lado mãe, o lado esposa, não é fácil ter um filho adolescente, mas não é difícil, né? Porque eu acho que eu tenho, graças a Deus, assim, infelizmente, com meu marido, uma base muito bacana. Meu filho é muito próximo da gente. O Fred, ele é um doce, ele é um adolescente fantástico. Ele tem problemas de adolescente, né? Ele tem comportamentos de adolescente. Mas eu acho que a gente criou uma criança ali, um adolescente, que ele vai ser uma pessoa muito responsável, né? Que vai ser um ser humano, né, que vai colaborar com o mundo, porque eu acho que ele tem bons exemplos dentro de casa. Que legal. E ele respeita isso, ele enxerga isso. Então, vai continuar sendo difícil, né? Diz que a adolescência agora vai até os 24 anos. Então, tem um tempinho aí. E no final de tudo, assim, eu acho que para fechar, eu tenho um suporte fantástico dentro de casa, porque para que você seja, né, ou para que você esteja executiva como eu estou hoje, você tem que ter um apoio dentro de casa, assim, isso é muito importante. Não dá para fazer isso sozinho. A gente já não faz tudo, né? Não consegue entregar tudo, então não dá para fazer isso sozinha. E o meu marido, ele é fantástico. Pode Não mandar é um beijo toa. para ele. Um beijo, te amo, Marcelo. Marcelo é minha ponte. Eu tô aqui por causa dele, né? Porque Trabalha quando com eu tinha... também, não? Ele trabalha com tecnologia também. Nós nos conhecemos no mercado de tecnologia. Mas eu tenho que viajar, assim, eu viajo muito, né? Represento a empresa normalmente em viagens internacionais, então agora menos por causa, né, do pós-pandemia, mas eu tenho essa oportunidade, então assim, ele sempre segurou as pontas em casa, né? Ele brinca que ele é o pai Uber, né? Porque ele faz toda a correria. E como é que ele fala que ele é o meu boy, meu office boy? Porque não, é engraçado, essa passagem é engraçada, porque teve uma época na pandemia, a gente comprava muita coisa online, né? E aí os entregadores chegam na porta e perguntam, ele vai lá receber a mercadoria e o entregador pergunta, o que você é dela? Ah, eu sou o boy. De tanta coisa. Boy de tanta coisa. Pô, não para de chegar coisa em casa, eu sou o boy. Mas, assim, é um apoio, gente, que assim, legal. Não tem o que falar, assim. Família é a fantástico, base mesmo. É fantástico. É bom ele ser do mesmo mercado que você, né? Porque esse nosso mercado é uma coisa muito louca e nem sempre quem tá de fora entende tudo isso que a gente vive, né? Mas não... Concordo com a tua afirmação, mas nem sempre foi fácil assim, né? Porque a gente teve que, ao longo desse período do nosso relacionamento, fazer escolhas. Ambos trabalhavam muito, né? O Marcelo teve uma empresa com um número de funcionários considerável e ali, num certo momento, a gente fez escolhas, né? Então, ele hoje também é empresário, enfim, mas a gente procurou ritmos que conseguissem conciliar E adaptar a necessidade dos dois.
Exatamente, tanto o que eu queria fazer quanto o que ele queria fazer para que a gente estivesse, né? Para que a gente chegasse aonde nós estamos juntos. Que Foi mais ou legal. menos assim. Parabéns. Obrigada. Infelizmente é um pouco difícil ouvir isso de todo mundo, né? Que A bom gente que é escuta assim. coisas bem diferentes hoje, mas eu sou sortuda. É mesmo. É. Parabéns. Você quer ou posso? Eu vou ficar quieto agora, porque, Então, tá né? bom, vamos falar. A gente vê que você é uma pessoa assim ativa com os temas ali de ESG também, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse tema para gente, o que você tem feito, ou discussões que você tem participado, né, sobre esse tema, qual o caminho que as empresas estão seguindo, as tendências, enfim. Vamos lá. Apesar, né, de ser ativa no tema, eu me considero júnior ainda, gente, né? Júnior porque, assim, é um tema bastante complexo. Eu gostaria de dedicar mais tempo, inclusive, para o tema. Mas nós todos aqui trabalhamos em TI, a gente sabe que não é Sim. fácil, né? Eu hoje, no meu dia a dia ali, tenho uma equipe com quase 40 profissionais trabalhando comigo. E apesar da empresa, né, ela trabalhar com mais de 100 fabricantes diferentes, óbvio que essa carteira, esse grupo de clientes que eu atendo, ele tem uma concentração mais em 40, 50 fabricantes. Então, o meu dia a dia está, assim, super sobrecarregado com temas relacionados a essa questão e o ESG, ele faz parte, né, das nossas discussões diárias ali, até porque uma das responsabilidades que eu tenho hoje na empresa, ela está associada a clientes com determinado perfil que tem regras muito orientadas, olhando para ESG. Então, hoje, quando eu faço parceria com algum cliente, normalmente eu sou requisitada a entender como é que ele está operando em relação a esse tema e trazer isso para dentro de casa. Assim, eu não posso simplesmente pegar o tema e repassar para uma área dentro da empresa e falar assim, olha, toma que filho é teu, né? Então, a gente analisa antes, entende, né? O que o cliente está nos pedindo, se aquilo é plausível, porque o tema em si, ele é muito complexo. Quando a gente fala em governança, quando a gente fala em questões ambientais, quando a gente fala no âmbito social, né, que a sigla em si, ela compreende isso, a gente não está envolvendo simplesmente um tema do tipo, olha, tá aqui uma cartilha, vamos lá e... Não, né? E dependendo do tamanho, dependendo do perfil da empresa, a ESG pode ser uma coisa muito voltada, infelizmente, para o lucro, né? Simplesmente para dizer assim, olha, eu faço por fazer, mas pode ser uma coisa efetiva, realmente, para ajudar a comunidade, para criar uma reputação, né, que seja perene, que deixe um legado para a empresa e para garantir, principalmente, questões éticas, né? Garantindo, assim, que você está olhando para deixar um legado perene, plantando ali algo para o futuro que garanta, né, que a tua empresa seja bem posicionada, com entregas saudáveis, contribuindo para a sociedade e garantindo que, independente de quem estiver ali, né, pilotando aquele barco, que aquelas regras elas são seguidas, né? Sim. Que elas são parte da estrutura da empresa e não simplesmente algo que veio assim por nada, né? A gente faz um trabalho bastante ativo nesse sentido. E eu gosto de fugir um pouquinho, né? De sair um pouco do âmbito só da empresa e ir para o âmbito pessoal. Porque a gente fala muito de ESG nas organizações, mas e nós, né? E o nosso dia a dia? Como é que a gente está olhando para o próximo? Como é que a gente olha para quem está do nosso lado? A pessoa que ajuda você na tua casa, porque assim, para eu estar aqui hoje, eu tenho alguém lá, né? Que está ali, a minha secretária do lar, que está lá me ajudando com algumas coisas, enfim, e que a sigla não é a mesma, né? Porque a gente não enquadra essas questões, né? De como é que eu faço a minha coleta seletiva de lixo, pensando no ambiental, como é que eu ajudo, né? O próximo, mas no final das contas está tudo ali, Tudo né? interligado. Tá tudo interligado. E assim, o meu momento agora é de entender, né? Entender para poder contribuir. Legal. E também para não aceitar coisas que talvez não façam sentido. Porque a gente tem que ter esse filtro. Né? Concordo. Não é também a história que eu comentei, não é o fazer por fazer.
Você vê que tem muitas empresas fazendo de conta que estão investindo. Só para dizer teu selo que tem. Que Só tá- para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. Enfim. Essa que era a minha pergunta agora, assim, o que você tem visto no mercado, né? Porque a gente tem visto, sim, que com as empresas que nós trabalhamos, vários formulários que você preenche, falando que você está adequado ali às práticas de ESG, sustentabilidade, emissão de carbono, blá, 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 governança corporativa, mas o quanto que isso realmente está trazendo benefício para as empresas e para as pessoas, né? Para o ambiente como um todo. Se não é só uma moda, que daqui a algum tempo ninguém vai mais falar. Eu não acho que é uma moda, não. Eu acho que nesse momento ele é muito mais educacional, né? Porque quando uma empresa, vou pegar como exemplo a nossa, né? Quando uma empresa, por exemplo, toma uma decisão lá de, você falou de práticas relacionadas à emissão de carbono. Então, quando eu decido fazer uma ação que traz um resultado, que traz um benefício, mesmo que seja pequeno em relação a esse tema, eu preciso trabalhar isso ativamente e educar as pessoas do porquê que eu estou fazendo aquilo. Por mais que aquele benefício seja pequeno, isso gera uma corrente do bem. Eu acho que é nesse ponto que nós estamos nesse momento, né? De divulgar as práticas, de começar a fazer algumas coisas. Tem coisa que não faz sentido para algumas empresas. Como exemplo, imagina que um fornecedor solicite para a Invent uma garantia de que você não trabalha com soluções, né? Que você não provê soluções que contêm materiais provenientes de zonas de conflito. Então, você compra hoje um material de um fabricante para entregar para o teu cliente que te pediu essa garantia, né? Como é que você vai assinar isso no teu contrato, sendo que hoje, se a gente pegar aqui o nosso celular, né, o Apple ou o Samsung, aonde ele é fabricado? Ele é fabricado no Vietnã, com componentes da China, enfim, não dá para saber. É verdade. Então, quando te exigem que você dê uma garantia, né, de que você não trabalha, isso acaba sendo, de certa forma, uma hipocrisia. Porque você não tem como garantir. Você tem como, talvez, dar uma garantia de que você tem um compromisso de analisar se os teus fornecedores, eles também estão comprometidos em evitar que essas práticas, né, que você explore regiões, pessoas, enfim, que estão envolvidas, né, com trabalho escravo, com trabalho proveniente dessas regiões. Mas chega a ser um certo exagero, porque as empresas, elas, ao invés de criar as suas práticas ajustadas à realidade do seu negócio, elas vão pelo excesso. E quando elas vão pelo excesso, elas geram um retrabalho na cadeia, porque, no final das contas, é o seguinte, você quer fornecer para aquele cliente. Você tem capacidade de fornecer, só que alguém lá da área de governança resolveu colocar uma política, né, uma cláusula ali que não é que ela não faça sentido olhando para o ambiente, né, para o contexto global, mas ela faz sentido para o teu negócio ali naquele momento. Então, acho que a gente ainda tem que viver mais, né, olhando para todas os capítulos ali do ESG, a realidade dele, aterrissar a realidade dele para o nosso negócio, né, para os fornecedores com quem a gente quer trabalhar, para que realmente essas práticas elas sejam mais efetivas, melhor utilizadas, e aí com isso, essa educação que eu falei, ela seja mais consciente. Sim. Né? Não fazer por fazer, é fazer porque o resultado realmente ele é bacana, ele é benéfico, é bonito. Ótimo. É isso aí mesmo. Isso tem que ser cada vez mais cultural, né? Para que cada um possa praticar isso, independente da empresa, né? Com certeza. Pratique isso no E seu dia a educacional dia. também, né? Acho que tem que ser uma pauta de educação, como, né, uma estrutura que você aprende na escola, no primário, né? Talvez que você vivencie isso e que as pessoas tenham uma responsabilidade sobre isso. Eu né? acredito. E por falar em escola, vamos falar de um tema gostoso agora? Opa! Escrever um livro. Parabéns!
Parabéns para nós, né? Pois Parabéns pra Ó, nós. serão os próximos, tá? De tanta gente falar, pô, vamos eternizar a sua história. É tão legal você poder inspirar outras pessoas. Já vamos ter os 2 aqui que já vão fazer, com certeza. Bora Legal, fazer Isso aí. livro. bora, bora. Ela tá me convencendo a fazer posts em rede social. Eu nem abro rede social e eu já tô aprendendo a mas fazer tem que isso. fazer, Blogueira, tem que fazer, blogueira. tem que fazer. Tô aprendendo. Mas como é que foi isso, Aline? Conta pra gente como é que foi essa sua participação, como é que foi escrever um capítulo de um livro. Foi Mulheres na uma- Tecnologia, tá, gente? Pra quem não É, sabe. da editora Líder. Foi uma grata surpresa. Eu recebi um convite, né, para conversar com a Andrea Roma, que é a CEO da editora, Uhum. onde ela me contou um pouquinho ali do desafio, né, do projeto, de qual era a intenção. E além de conhecer o projeto e achar muito bacana, eu entrei ali num conflito, né? Assim, será que eu tenho a capacidade de escrever? Até porque hoje em dia, até a minha letra tá ruim, tá, gente? Porque a gente só usa computador, Uhum. celular, enfim. Então, no passado, eu digo, eu tinha uma letra bacana, Bonita. bacana. Hoje em dia, tá horrível. E para mim, assim, foi ótimo, porque eu descobri que eu tinha aquela capacidade e contar a história e você parar, né? Porque aí eles te convidam para fazer o seguinte, olha, é um capítulo. São tantos mil caracteres, né? Dá mais ou menos tantas páginas, enfim. Você se debruçar sobre aquilo e parar para refletir assim, como é que eu transmito isso, né? De uma forma que realmente eternize aquele conto, aquela história, Uhum. que garanta ali uma certa aceitação do leitor. Eu tenho essa preocupação, né? Porque talvez Sim. outras mulheres que tenham escrito assim, para mim é fácil, deixa eu contar aqui, acabou, e para mim não foi, né? Mas eu descobri que eu tinha capacidade de fazer aquilo. E até depois conversando com a Andrea foi bacana porque nós recebemos um feedback antes do fechamento do capítulo e ela falou assim, meu Deus, você realmente contou uma história, você criou ali um envolvimento, né? Porque eu começo até falando sobre quando eu era pequena, sobre, né, a minha curiosidade, a coisa de fuçar, só para dar uma referência, né? Eu conto em que eu subia numa poltrona que havia do lado de um toca-discos, né? De um 3-in-1 antigo do meu pai, quando ele estava fora de casa para mexer naquilo e que aquela poltrona para mim era como se fosse uma ponte, porque eu era pequenininha, né? O negócio ficava lá em cima numa estante. Propositalmente, né? Então, assim, Já ficava ali. propositalmente para não. Então assim, eu me descobri uma contadora de histórias e eu gostei daquilo. Tanto é que eu estou indo para o 3º livro. Que legal. A gente está com um projeto, também com a editora Líder agora, que é o 2º livro, que é o também Mulheres na Tecnologia, Poder de uma Mentoria. Eu também vou participar. Tô sabendo, Que tô isso. sabendo. Só celebridade. Minha jará, minha jará. Você sabe que... Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. Você sabe que esses dias eu quebrei um pau com a editora por sua causa. Sério? Treta. Bastidores, Olha ó, só, gente, bastidores, ó. Alines que somos, né? Eu falando com a Andréia lá, Andréia, e o capítulo, e como é que estão as coisas, e o livro, e etc. Ela, não, Aline, é assim, você tá me devendo isso, você tem que entregar aqui, não sei o que. Eu falei assim, tô devendo. Mas como assim? Como assim se eu já te entreguei lá em janeiro? Não tô entendendo. E a gente trocando mensagens ali. E lembrando, a gente tá em aí eu- dezembro. Aline, faz tempo que você tá devendo. então, Eu sempre falei gente. isso. Aí eu... Andréia, desculpa ela, tá? Por favor. É isso aí. Aí, né, só para fechar aqui, eu falei assim, André, peraí, vou te mandar um áudio porque tem alguma coisa errada. Aí mandei um áudio para ela, Aline, não era você, eu tava falando com a Aline errada. É que tá me devendo. Sou eu, né? Desculpa. Então- Devo, não nego. Acaba vendo essas confusões, né, mas tudo bem, parceira, tamo junto. Tamo junto, tamo eu vou terminar esse capítulo aí. Que legal. Então, e esse também foi muito interessante porque, assim, ele não conta uma história. Na verdade, a ideia é que a gente dê exemplos, né, sobre como mentorar, sejam mulheres, enfim, sejam pessoas do nosso mercado, fora do nosso mercado. Então, eu também aceitei esse desafio. Mesmo aí, contar a sua história e dar exemplos, né? É uma forma, sim, de inspirar, de mentorar, mesmo que à distância, essas pessoas. Então, eu acho que Com você certeza. tem muito que contribuir mesmo. Assim, o nosso bate-papo foi maravilhoso, tá? Eu gostaria de apenas que você desse uma dica final para quem está nos assistindo sobre o que, se quiser ter uma carreira de sucesso, o que você tem que fazer, na sua visão? Uau, gente. Esteja sempre à frente, né?
não olha para o agora. O agora, ele está aqui. Então, assim, busque espelhos, né? Busque referências. Se você sabe, ou se você minimamente, né, sabe onde é que você quer chegar, quem é que já está lá? Uhum. Se espelha. Isso é legal. É uma referência e isso funcionou para mim, então eu acho que pode funcionar para outras pessoas também. Muito bom. Obrigada por toda a Eu que colaboração. agradeço. Bater palma aqui, porque realmente sua história é muito bacana, de superação, tão jovem, e olha onde chegou e onde ainda vai É chegar. isso aí. Então, parabéns, obrigada por ter participado. Queria convidar você também para nos ajudar a convidar o pessoal para curtir as nossas redes sociais. Claro. Nós estamos presentes no Instagram, YouTube, LinkedIn, tem novidades saindo em cada rede social. Então, você pode me ajudar? Claro, vamos fazer barulho com isso. Vamos lá, galera. Se vocês puderem já curtir esse vídeo, compartilhar, é muito importante, porque pode ser que alguém esteja precisando exatamente deste exemplo maravilhoso para tomar uma decisão na sua vida profissional ou até mesmo na vida pessoal também. Pessoal, aproveitando, ó, LinkedIn, segue lá, porque falta um número pequenininho para a gente chegar num determinado objetivo aí e fazer uma comemoração para vocês. Isso aí. Beleza? Opa. Vamos fazer um brinde? Vamos, e já aproveito para te agradecer imensamente, Obrigado, Aline. Obrigada, Sheila, Daniel. Obrigada Xará. pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua energia, por tudo que você pôde contribuir aqui, não só com a gente, mas com todo mundo que está assistindo. Bebe, gente. Brindar Grande tem que beber. prazer. Opa. Grande prazer. Valeu, Aline. Obrigado, viu? Ó. Uhum.